Nós da Confidecor desejamos te facilitar um conjunto de soluções à sua medida, como seguros de responsabilidade civil, planos de saúde familiares e empresariais, seguros de vida e seguro automóvel, previdência privada e consórcios. Sempre com a qualidade e confiança que só a Confidecor pode oferecer. Confidecor, a sua, a nossa corretora de confiança. Na Confidesign, criamos muito mais do que marcas. Criamos universos. Universos visuais, onde tudo gira em torno da sua marca, gerando resultados que surpreendem e cativam. Confidesign, a sua agência de publicidade de confiança. Televisão. Vou colocar agora no celular. Doutora, eu acho que nem precisa do celular. Você acha que precisa? Preciso, porque quando tu falar a pergunta, tem algumas coisas. Ah, tá. Então tá bom. Então, de Técnicas. repente, quando eu for fazer a pergunta relacionado, eu, Aham. eu dou um toquezinho pra Pronto, eles, tudo tá bem. bom? Aí tu aperta no. Isso, aí eu dou um toquezinho pra vocês, tá? Eu vou fazer assim, ó, Pronto. tá? Vou dar uma batidinha aqui, tá Aham. bom? Você Então quer que eu vamos olhe lá. pra ti ou olhe pra câmera? Sempre você vai estar falando Tá, comigo, mas às contigo. vezes você vai falar algum assunto que você acha que é importante de valia para o seu paciente ou para o seu público. Você de repente pode mencionar a terceira pessoa, como se fosse um paciente aqui, entendeu? Tá, tudo bem. Então, se você achar interessante, eu vou começar aqui. Depois, de repente, quando a gente dois estiver falando, pode ser aqui também, mas só você vai aparecer ali, Tá, tudo bem. tá bom? Estamos de volta aqui mais alguma entrevista no Congresso de Hormonologia 2026 e dessa vez estamos agora com uma doutora do Rio Grande do Norte, doutora Tainá Canuto. Muito bem-vinda ao nosso podcast. Muito obrigada, Jaime. Olha, distante, hein, doutora? Fez uma larga viagem, hein? Sempre largas viagens em busca de atualização e aprendizado. Não tem distância, né? Não, O não tem. conhecimento vale muito mais, né? Isso mesmo. Olha, e me remete uma alegria muito grande, doutora, falar com alguém de lá, porque foi a minha lua de mel com a minha esposa em Natal, né? A gente foi para Natal e para Fernando de Noronha. E eu Ah, sou apaixonado por aquela região, sabe? Eu fiz e você falando agora nos bastidores, né, que você tá hoje no Paraíba, né, um pouquinho abaixo, é isso. próximo estado, né? Isso. Vem 2 Natal, horinhas é 2 de horinhas, né? Natal. E aí foi Isso. interessante que eu e minha esposa, a gente perdeu o voo na ida, porque ela não levou o documento no aeroporto. Nossa. E de repente, o que a gente fez? Bom, vou lá tirar a segunda via. Eu falei pra ela: você queria ter meu nome, sobrenome, né? Não viajo sem seu sobrenome, né? E aí a gente tirou a segunda via. E aí na volta, a gente resolveu perder a viagem também, fizemos uma lua de mel de 2 semanas. Ah, que Aí a bacana. gente foi para Porto de Galinhas, mas a gente pegou um ônibus e descemos, né? Então foi bem interessante, muito bonito. Tem muita pobreza, mas também tem muita riqueza também, e com certeza você tá no meio ali, né? De um pessoal muito acolhedor, uma cultura Sim, completamente diferente. com certeza. É algo que eu vou parafrasear aqui para ti, de um colega meu, que você não é infeliz, você só mora em São Paulo. Boa, boa. Eu não moro mais em São Paulo, viu? Tô no Rio agora. Agora eu virei carioca. A qualidade de vida nossa é diferente. Não, é verdade, com certeza. É invejável, né? E assim, e no Rio de Janeiro a gente percebe que o pessoal preza mais qualidade de vida. O paulista é muito bom no que faz, são muito profissionais, mas às vezes perde qualidade de vida. É muito trabalho, né? É bom para ganhar dinheiro, mas é bom para acabar com a saúde também, né? E falando em saúde, então vamos lá, né? Na nossa entrevista, que o que mais eu quero saber agora é saber de você, primeiramente. Por que medicina, doutora? O que te levou a se formar como médica? Certo, o campo médico entrou para mim desde os meus 15 anos. Sempre fui incentivada a fazer por parte do meu avô, João Canuto, que eu carrego João o. Canuto era médico? Não, não era. Não era médico por forças maiores da vida, mas daria um excelente médico. E hoje ele não se faz mais presente materialmente, mas carrego com todo orgulho do mundo os ensinamentos. Então foi ele que me levou para essa trajetória.
que me incentivou e sou formada pela Universidade de Potiguar com todo o orgulho do mundo e grata por todos os ensinamentos, né, que trago do Rio Grande do Norte, que trago da Paraíba e levo para todo canto do mundo. É verdade. E no caso, doutora, como que entrou a área de hormonologia na sua vida como médica? A área de hormonologia, ela entrou mediante as minhas atuações, que eu sempre, desde que me formei, trabalhei em, urgência, emergência, em UTI, e é evidente para a gente a necessidade de tirar o paciente daquele platô, que está estacionado. Então sempre foi algo que via necessidade, só que não me aprofundava. Por quê? Para quem não conhece, é levado muito para a questão da estética, emagrecimento somente, hormônio normalmente para estética, mas não. Estão muito enganados. E é aí onde a gente consegue com maior alegria e falar com maior riqueza, né? Tem muita coisa boa para a gente fornecer ao paciente e qualidade de vida. Entendi, interessante. E no caso, doutora, você se formou, você conheceu a hormonologia com quem, primeiramente? Você teve a primeira formação com quem? A primeira formação foi uma pós-graduação, certo? A partir de Dr. Luiz Paulo. Aqui o Luiz Paulo mesmo, aqui do Isso, evento. Que um legal. um querido. Sim, Também fiz outras pós-graduações, certo? E desde lá venho fazendo os cursos, os meus fellows, tudo em prol de agregar conhecimento. interessante. E quando se fala em hormonologia, se pensa muito também na questão da ansiedade, né? A gente percebe que Isso, hoje a sociedade como um todo está muito ansiosa, né? Como que reflete isso no indivíduo? certo. Um dos principais erros em relação a gente pensar em ansiedade é limitar somente a parte neurocognitiva, e não é. A ansiedade, ela pode ser reflexo do desequilíbrio do corpo, ou seja, teus macronutrientes, teus micronutrientes, teu eixo hormonal desregulado. O corpo entra em colapso. E é através da reposição, seja exógena, por meio de, por exemplo, uma das técnicas que eu adoro, sou fã, meus pacientes têm excelentes resultados, que é a soroterapia. Por ela ser endovenosa, direto na corrente sanguínea, a resposta é extraordinária. Então, a gente consegue reequilibrar esse eixo hormonal e manter por um platô de equilíbrio por muito mais tempo. Interessante, interessante. E quais são os malefícios de se não se tratar, doutora? Você passa a ter desde sono desregrado, queda capilar, além do próprio emocional friável, né, uma labilidade emocional, crises de ansiedade, tremor, a pele responde, né, os dermatologistas sabem bem que um dos primeiros reflexos são cutâneos, queda de cabelo, manchas no corpo, arroxeadas, além do próprio fator da variação hormonal, né. Então é importante a pessoa entender um pouco, né, sobre o que leva, o que que acontece com o corpo e que às vezes ela nem sabe que é a questão emocional, né? Porque ela Isso. não consegue relacionar a ansiedade da emoção, né? Sempre é emocional, pode ser outra questão. Não, nem sempre é emocional. O emocional ele pode estar atrelado, é o que eu tento trazer hoje cada vez mais às minhas consultas. Quando a gente senta para atender o paciente e pega desde quando ele acorda ao horário que ele vai dormir, o dia a dia dele, para atrelar o que pode estar levando à raiz do problema, se é emocional ou se é algo genético, se é um transtorno ali já de base que ele carrega desde o histórico familiar dele, e a gente poder tratar isso adequadamente. Então, Sim, nem sempre vai ser genético, nem sempre vai ser ali o hereditário, neurocognitivo, pode ser seu corpo desregulado, em equilíbrio, em colapso. E aí a gente tem que tratar a causa base de forma certeira, de sim. forma cirúrgica, precisa. E no caso, o paciente nem sempre então tem noção sobre o que levou o problema. Isso. Ele às vezes imagina outra coisa. Cabe nós sentar, conversar, ouvir, como eu costumo falar, né, o corpo
ele é uma planta, ela precisa ser regada, ela precisa ser cuidada para ela dar os frutos. Então, eu preciso escutar o paciente, eu preciso acolhê-lo para ele fornecer o que eu necessito para diagnosticar e tratar. E a planta também, como ela também transmite, né, o que falta, né. "Ah, Isso tô mesmo. faltando hidratação", tá, começa a ressecar. Ela a aparência da planta, reflete o problema que está acontecendo ali, né, o cuidado que não está tendo, né. E Isso, da mesma forma o ser humano é da mesma forma. isso. Uma analogia simbólica. Entendi, entendi. E o que que se pode fazer para ajudar um paciente, então, cuidar melhor do emocional? Além de um acompanhamento psicoterapêutico, né, em paralelo, ver a necessidade de reposição hormonal adequada, ver a necessidade de reposição de micro, macronutrientes. Quando eu falo isso, falo de vitaminas do complexo B de forma geral, magnésio, os 3 tipos, né, de forma adequada, o que está faltando, a dose que vai repor e como vai repor. Onde eu bato o martelo. Não adianta só eu te colocar hormônio, eu te colocar vitaminas, se você não vai absorver bem. Se a via pela qual eu estou te ofertando, ela não é, no momento, adequada. E hoje a Entendi. gente tem muita coisa boa. Olha que interessante. Então, aí você faz o controle de forma hormonal, né, da reposição, e também a forma como o paciente ele vai absorver aquele hormônio. E quais são as formas que se tem hoje? Ó, hoje nós temos o paciente ele chega com receio, né, a gente tem que tirar as dúvidas, os mitos, e desde a via oral, certo, alguns hormônios não tem em forma injetável, nem em forma de pellets, que são, dispositivos absorvíveis, né, que o corpo vai absorver com o tempo de meia-vida, que eu gosto particularmente bastante. Os injetáveis, né, e aí ele querendo ou não fica um pouco ali refém de estar toda semana levando aquela furadinha, né, e o que eu mais gosto e indico, quando o paciente tem critério para poder fazer, são os pellets hormonais. Entendi. Qual que é o mais preciso? Mais procurado diante a uma necessidade fisiológica, é o queridinho, testosterona, Ah, testosterona. certo? Que Tanto homem como mulher. tanto homem quanto mulher, tá? Hoje no congresso, inclusive, a gente elucidou, né, uma das questões que pellets de testosterona podem sim ser utilizados em mulheres. Artigo científico, publicado, estudo, não é achismo. Sim. Realmente você não é a primeira que está falando isso, né, trouxe muita boa informação, né. E o que que mais te chamou a atenção no congresso, que você vai levar para o consultório? Olha, foi tanto o agrupamento de profissionais e de base científica que a gente precisa ter para poder lidar com a questão da hormonologia, da metabologia, que é com o qual eu mais trabalho. Então isso foi o que mais me agregou. O ramal de profissionais, de doutores que eles conseguiram trazer para a gente ter como uma boa base científica. Entendi. Então não é só emocional, né, Não, então realmente tem mais coisas envolvidas. Você isso. teria mais algo a dizer nesse sentido, sobre a relação do emocional com a questão da ansiedade? Sim, que devemos tratar, cuidar, além do que a gente está vendo ali expressar, além muitas vezes do que o exame nos mostra. Não necessariamente a referência dali da tua vitamina B tá ali igual, tá normal no exame, que ela vai estar boa. A gente precisa olhar muito mais adentro. A gente precisa estudar um pouquinho, às vezes até fora das diretrizes brasileiras, para poder tratar bem o paciente e poder então dar qualidade de vida. Interessante, interessante. Então é importante se aprofundar nisso para levar para o consultório, para o paciente, né, não tratar ele como num protocolo, né, Isso. isso é importante, né, você Nada entender, engessado. nada engessado, né. Porque hoje tem muitos profissionais que ainda seguem o protocolo. Isso. O protocolo ele deve ser modulado, ele deve ser variado e adaptado a cada necessidade fisiológica, bem Sim, como a cada necessidade pessoal. Às sim. vezes, o teu exame ele vai te mostrar algo diferente da tua queixa, que você chega para mim e diz: "Doutora, eu tô
necessitando readequar isso, aquilo, meu sono, minha libido, minha fadiga, e olha, teu exame também tá te mostrando isso, Sim. certo? Isso aqui vai além de tratar agora, é a qualidade de vida, é a medicina de precisão, que é o que mais lido no meu consultório, é a gente conseguir uma boa prospecção de qualidade de vida. Você trabalha então com também a medicina de precisão, Isso. que é exatamente a análise do DNA que faz aquela previsão, né, com precisão sobre o indivíduo. Isso, de forma global. De forma global. É. Muito interessante isso, né, doutora? Porque Isso. às vezes as pessoas falam, até como corretor de seguros, eu vendo muito plano de saúde, e uma das perguntas que as operadoras fazem, não sei se você se atentou, porque eu sei que você deve ter o seu plano de saúde, mas eles perguntam: você tem na família pessoas com esse problema X, Y, Z? É uma forma deles tentar captar, né, para saber se no DNA daquele É, família tem algum problema, né? Hoje a gente tem então um exame mais profundo para isso. tem sim. Na parte da genética, né, os testes genéticos, que conseguem com precisão, até de certa forma, predizer, né, a tendência de você desenvolver determinada condição. Não necessariamente você vai, é a Sim, tendência a de. tendência sim. E a gente consegue trabalhar isso com maior cautela, com maior cuidado e dar ao paciente uma qualidade de Ou tratamento. evitar que aconteça, né? Isso, Você consegue mudar seu futuro, isso mesmo. É. direcionando você para uma medicina que vai tratar daquele problema antecipadamente. A medicina brasileira, Jaime, ela sempre foi, eu acho que esse desfecho está mudando, tá, mas ela sempre foi tratada como uma medicina curativa, Sim, só enquanto tratar doença. ou seja, a gente primeiro tem a doença, a gente tem o perfil do paciente doente para então tratar. Enquanto que lá fora é onde, infelizmente ou felizmente, graças a Deus, eu tenho bom acervo para buscar informações externas, né, eh, e tratar o paciente com a medicina preventiva, que é o nosso foco. Sim. É nós podermos cuidar ali do ambiente, cuidar ali do solo da plantinha, para que ela cresça, para que ela, com qualidade, consiga prospectar. Olha, fantástico, doutora, todo esse conhecimento. Quais são os tipos de tratamentos que você tem além disso no consultório? Tem mais algum tipo de tratamento, algum tipo de serviço que você oferece na sua clínica? Desde elucidar a parte metabólica e hormonal do paciente, né, aos Uhum. próprios tratamentos por infusão na clínica, tanto por meio endovenoso, né, soroterapias conforme necessidade, quanto a colocação dos implantes, né, dos pellets hormonais, administração de medicações de todas as vias, né, Excelente. e a gente consegue fazer o mapeamento de toda qualidade do paciente E se eu necessário. desejar marcar uma consulta contigo, se eu estou lá no Rio Grande do Norte, como que é os contatos? Quais são os meios, os canais? Aham. É só entrar no Instagram, doutora Tainá Canuto, Tainá com H no final, e lá vai estar o link da bio, já vai cair direto no WhatsApp do consultório, só agendar. Excelente, doutora. Doutora, muito obrigado por essa informação tão importante, principalmente quando se trata de ansiedade, né? Hoje a gente vê que o pessoal está ansioso e não está se tratando. E se o não tratar, a conta chega, não é verdade? Chega. Muito obrigado pela sua entrevista, por todas essas novidades que você nos trouxe, inclusive do evento, tá Ah, ok? E assim finalizando mais uma entrevista aqui no Congresso de Hormonologia 2026.